Olá, queridos irmãos e amigos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas denominações religiosas evitam falar abertamente: o homossexualismo. E é bom salientarmos que, segundo uma recente estatística, os homossexuais correspondem a 3% da população mundial. Queridos irmãos e amigos, eu particularmente sinto-me bem à vontade para falar sobre esse assunto, porque como cristão procuro falar e ensinar orientado e embasado na palavra de Deus, a Bíblia. Permitam-me repetir novamente. Como cristão, procuro falar e ensinar orientado e embasado na palavra de Deus, a Bíblia. Não é novidade nenhuma que os católicos, protestantes e evangélicos têm a palavra de Deus, a Bíblia, como manual, como regra de fé, vida e conduta. Permitam-me repetir novamente. Não é novidade nenhuma que os católicos, protestantes e evangélicos têm a palavra de Deus, a Bíblia, como manual, como regra de fé, vida e conduta. Então, o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz sobre o homossexualismo? Por favor, abram suas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 22. Levíticos, capítulo 18, versículo 22. Levíticos é o terceiro livro da Bíblia. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Repetindo para gravarmos bem na mente. Com varão ou com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, de uma forma consistente e veementemente, diz que o homossexualismo é considerado abominação, pecado para Deus, o Todo-Poderoso. Está bem claro neste versículo que acabamos de ler. Por gentileza, queridos irmãos e amigos, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames,
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aqui está falando do lesbianismo. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha aos seus erros. Carta de Paulo aos Romanos. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que ficava em Roma. Por gentileza, queridos irmãos e amigos, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Vamos ver o que Paulo está dizendo. Capítulo 6, versículo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Guardem bem este versículo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo está dizendo que os efeminados, os homossexuais, não herdarão o reino dos céus. E ainda, queridos irmãos e amigos, abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 21, versículo 8. Versículo 8. O que diz o apóstolo João? Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, os homossexuais, o homossexualismo é considerado abominação ao Senhor, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos ler ainda em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Como podem ver, queridos irmãos e amigos, a Bíblia deixa bem claro, bem claro, em relação a esse assunto.
Não tem como questionarmos. Os cristãos são acusados de homofóbicos. Os cristãos não odeiam e muito menos incentivam a violência contra os homossexuais. É isso mesmo. Os cristãos não odeiam e muito menos incentivam a violência contra os homossexuais. Portanto, não podem ser chamados de homofóbicos. Isso é um absurdo, ou melhor, é o cúmulo dos absurdos. Nós respeitamos os homossexuais como seres humanos, mas não aceitamos e jamais aceitaremos essa prática considerada abominação, pecado para Deus. Nós achamos que todo ser humano pode ser transformado pela ação, pela intervenção do Espírito Santo. E é o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Queridos irmãos e amigos, o Papa Francisco, falando recentemente sobre o homossexualismo, cometeu um grande erro, omitindo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Ele disse que os católicos têm que pedir desculpa aos homossexuais. Pedir desculpa do quê? Eu também sei. Eu sei que os nossos irmãos católicos também não são homofóbicos. Pedir desculpa do quê? Do quê? Que fique bem claro, queridos irmãos e amigos. Os homossexuais e qualquer outro ser humano serão bem recebidos nas igrejas para ouvir a palavra de Deus. E pode acreditar, jamais ouvirão um cristão de verdade incentivar a violência contra os homossexuais. Mas o que está escrito na palavra de Deus tem que ser dito e ensinado, doa a quem doer. Essa é a verdade, queridos irmãos e amigos. Portanto, todos aqueles que desejarem ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, podem procurar a igreja mais próxima de sua casa. Amém.